Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre o quinhentismo, tá bom? Você já deve ter visto aí no título do vídeo mesmo, ok? Só que nós vamos falar sobre o quinhentismo, né, dentro da literatura, tá bom? Só que é o seguinte, ok? Eu quero dizer para vocês que eu não sou professor de literatura ou de letras ou algo do tipo em si, tá bom? Eu apenas vou vir aqui e vou falar o que eu aprendi acerca, né, do quinhentismo e passar para vocês essas informações, tá bom? E eu também o que eu estudei para fazer esse vídeo aqui, tá bom? Porque tem aqui alguns textos e livros didáticos em si, a qual eu pretendo usar alguns trechos, ok? Por partes, ok? A gente vai dar o conceito de escola literária, tá bom? E aí depois eu parto para o conceito de quinhentismo. Enfim, vamos por partes. Quando a gente fala de escola literária, né, a gente está falando o quê? Todos os acontecimentos, né, que estão acerca ou que envolvem em si a literatura, ok? Então, quando a gente para pensar, por exemplo, eu separei aqui uma obra classicaça, tá bom, da literatura brasileira. Eu separei o Capitães da Areia, tá bom? Capitães da Areia foi um livro publicado lá em 1937, tá bom? E assim, ele faz parte da escola literária ali, modernismo, ok? Então, o contexto social desse livro colocou, né, numa escola literária, né? Não só o contexto, mas em si as críticas sociais e toda aquela coisa, não é isso? Então, uma escola literária é isso, né? São os acontecimentos históricos em si que envolvem a literatura. Esse é o conceito mais meio que básico em si do que é uma escola literária. Agora, quando a gente fala do quinhentismo em si dentro da literatura, né, a gente não fala exatamente ou propriamente, tá bom, de uma escola literária. A gente fala ali de uma manifestação literária, né? Porque o quinhentismo em si é um termo, tá bom, que significa que o quinhentismo é todas as manifestações literárias que ocorrem ali durante os anos de 1500, tá bom, especificamente aí no século XVI. Então, né, aí advém aí já o termo quinhentismo, tá bom? E aí, quando a gente para pensar no quinhentismo aqui envolvendo a literatura, a gente tem que dividir esse período, né, em dois tipos de literatura, né? A literatura de informação e a literatura jesuíta, ou literatura de catequese, tá bom? Vocês vão encontrar assim. Só que eu vou iniciar por partes na literatura de informação. O que era essa literatura de informação, tá bom? A literatura de informação era o que? Era todas essas cartas, era todos esses documentos, esses registros em si, né, falando ali sobre o Brasil, né, falando sobre os indígenas, tá bom, a qual, tá bom, os navegadores, né, escreviam sobre os indígenas, sobre, sei lá, a fauna, a flora, a qualidade de terra e principalmente também vale lembrar sobre, né, os indígenas ali que habitavam, né, quando eles chegaram ali, quando eles invadiram ou descobriram, né, escolha de um termo melhor, tá bom? Então a literatura de informação ela foca nisso, tá bom? E aí quando a gente para pensar no início da literatura de informação, né, o marco inicial dela, né, que se dá ali em 1500 com a carta de Pero Vaz de Caminha, tá bom? Que é uma carta muito famosa, né? Você já deve ter estudado ela e provavelmente vocês devem ter se deparado com, sei lá, certidão de nascimento, né? Porque a carta de Pero Vaz de Caminha, né, é o nosso primeiro registro, né, histórico sobre o Brasil, exatamente. Então é o seguinte, ok? A carta de Pero Vaz de Caminha, né, que foi escrita pelo Pero Vaz, tá bom? Pero Vaz era o quê? Era escrivão de frota ali de Pedro Álvares Cabral. Então ele escreve essa carta, né? O Pero Vaz escreve essa carta quando ele chega ali nas terras brasileiras. E aí ele tem o intuito em si de mandar essa carta, né, para o rei de Portugal, né, que é o Dom Manuel I. Então, a gente vai ter nessa carta aqui, eu separei, enfim, eu li essa carta para fazer esse vídeo. A gente vai ter ali descrições de fauna, de flora, a gente vai ter descrição também da qualidade de terra, tá bom? Porque ele vai, em um certo momento, como posso dizer, esplendar muito, ou algo do tipo, sei lá, falar muito da nossa qualidade de terra mesmo, tá bom? Ele vai, sei lá, insinuar que o Brasil tem terras muito bonitas e que dá para plantar tudo que ali se dá. Daqui a pouco vocês vão ver essa carta mais especificamente, tá bom? Mas em si, tá bom? Partindo desse conceito, a carta de Pero Vaz de Caminha era isso, né? Era todas essas descrições, essas informações em si acerca do Brasil, né? Com o intuito de mandar para o rei de Portugal. Então, além de nós encontrarmos também essa questão de fauna e flora, nós teremos também a visão deles, né? Do indígena, ou seja, o olhar do estrangeiro ali sobre o indígena, né? Uma coisa bem interessante nessa carta de Pero Vaz de Caminha que
eu li em si, foi que ele fala muito dos costumes, né, das tradições dos indígenas. Em um certo momento, sei lá, quando eles estão chegando ali, né, e eles encontram esse povo desconhecido mesmo, né, que são os indígenas, eles vão reparar muito, sei lá, a forma como eles andam nus, entendeu? Então ele vai dizer, será que eles não sentem vergonha de andarem nus, né? Eles vão falar também do costume dos ossos aqui dentro do nariz também. Então, assim, a estranheza também do estrangeiro sobre aquele povo que habitava é também muito grande, né, nessas cartas sobre o Brasil, tá bom? E vale lembrar que quando a gente fala da literatura de informação, né, do quientismo em si, a gente está falando de uma literatura mais sobre o Brasil do que uma literatura do Brasil especificamente, tá bom? E aí, partindo dessa visão aí, né, de literatura de informação, a gente vai ter também a literatura jesuíta, né, que é outro tipo de literatura. Quer dizer, a mesma coisa ali, só que a diferença é que os jesuítas estavam vindo ali com os navegadores também, tá bom? E aí quando eles chegam ali, né, eles querem implantar, tá bom, a contra-reforma, né? A exaltação à fé cristã também. Então, assim, nós vamos acompanhar a literatura jesuíta, uma literatura didática, né? Uma literatura de apoio, uma literatura teatral também, uma literatura de poemas, de poesias, né? Temos ali como principal representante, né, dessa literatura de catequese ou literatura jesuíta em si, o padre José de Anchieta, tá bom? Que ele tem um poema aqui bem interessante, tá bom? Eu separei aqui, eu vou ler para vocês, tá bom? Olha, não há coisa segura. Esse poema se chama Em Deus, Meu Criador. Nesse poema aqui a gente percebe, né, a exaltação, a fé cristã muito grande, né? José de Anchieta, sei lá, ele ensinou Tupi-Guarani lá, tá bom? Além de ele ensinar o Tupi-Guarani, ele é uma pessoa super importante ali nos primórdios do teatro, tá bom? Ele inaugurou muita coisa no Brasil, ó. Não há coisa segura, tudo quanto se vê se vai passando. A vida não tem dura, o bem se vai gastando, toda criatura passa voando. Em Deus, meu Criador, está todo meu bem e esperança, meu gosto e meu amor e bem-aventurança. Quem serve a tal Senhor não faz mudança. Contente assim minha alma do doce amor de Deus. Toda ferida o mundo deixa em calma, buscando a outra vida, na qual deseja ser toda absolvida. De pé sacro monte, meus olhos levantando ao alto cume, vai estar aberta a fonte do verdadeiro lume, que as trevas do meu peito toda consume. Correm doces licores das grandes aberturas do penedo, levantam-se os errores, levanta-se o degredo e tira-se a amargura do fruto azedo. Então, assim, a gente percebe nesse poema mesmo, né, toda essa exaltação à fé cristã ali muito grande, tá bom? Ele era uma pessoa completamente ali de Deus mesmo, né? Enfim. E a gente percebe muito isso dentro da sua literatura. Temos também alguns aspectos da literatura muito importante dessa literatura que estamos falando hoje, né? Que é meramente descritiva, né? É uma literatura muito descritiva, né? Porque, imagine, né? Teremos ali informações e informações, né, sobre o Brasil. Então, daí vem, né, de ser uma literatura muito descritiva, né? E um valor literário, né? A gente pode ter vários viés em si, vários conceitos do valor literário dentro dessa literatura, né? A gente pode pensar no valor literário, né, de fonte histórica, né? Todos esses documentos, todas essas cartas servem até os dias de hoje em si como fonte histórica, como textos de livros didáticos, como textos, sei lá, de estudos para os historiadores. Então é uma literatura que fala muito sobre o Brasil e que é importante, porque participa de uma fase do Brasil, tá bom? Que está dentro da história. Então, quando a gente tem contato com essa literatura, né, a gente entra em contato com o Brasil lá de 1500, tá bom? E imagine vocês, né? Isso, pois bem, tá bom? Então, esse é um dos valores literários. Outro valor literário também é que essa literatura, ela serviu, né, ou serve até como apropriação parodística, tá bom? Nesse texto de apoio aqui, que eu não vou mostrar porque é um livro didático mesmo, teremos ali o crítico Afonso Romano de Santana, ou algo do tipo. Deve ser um crítico literário, tá bom? Por quê? Porque ele vai usar, né? Ele vai chamar um dos valores literários, né? Uma das influências posteriores à literatura jesuíta ou literatura informativa em si, como apropriação parodística. O que é isso, né? É quando você subverte o sentido original
do texto ao recortar as frases da carta e dispô-las de outra maneira. Então ele vai citar uma pessoa super importante, um autor muito importante do modernismo, né, que é o Oswald de Andrade, né? E Oswald de Andrade, tá bom, além de ser um grande poeta, né, ele também, tá bom, vai fazer em um dos seus textos, né, chamado A Descoberta, esse poema, a apropriação parodística, né? Vejam só, seguimos nosso caminho por este mar de longo até a oitava de Páscoa, topamos aves e ouvemos vista de terra. Claramente isso aqui foi sei lá, baseado ali, né, nos textos da literatura de informação, né? Exatamente, eu acredito que lá na carta de Império Vaz Caminha mesmo. Seguindo aqui, tá bom? A gente vai ter esse parágrafozinho aqui que eu destaquei para falar para vocês. Ó. O quintismo tem como tema central os próprios objetivos da expansão marítima, a conquista material relacionada com as grandes navegações e a conquista espiritual resultante da política portuguesa da Contra-Reforma e representada pela literatura jesuíta da Companhia de Jesus. Ou seja, minha gente, em resumidas palavras, além de tratar, tá bom, de uma literatura sobre fauna, sobre flora e sobre tudo que envolve ali o povo que habitava exatamente aquele local, nós estamos falando de uma literatura que nos dá a percepção de um olhar, né, do europeu, do olhar do português ali, tá bom? Do olhar ambicioso, né? O que é que eles queriam implantar ali, né? A Contra-Reforma, eles queriam também contra a expansão marítima, por exemplo, né? Então, assim, a gente é uma literatura muito grande acerca disso, porque nos dá uma visão de como era a ambição do europeu ali nesse momento do Brasil. E quando você lê a carta de Pero Vaz Caminha, você nota muito isso. Em alguns momentos ele cita ali, né, todos os objetivos dele, né, para com aquela terra, né, para com aquele povo também. E a gente tem que lembrar também que quando a gente fala de literatura de informação, a gente também fala de uma literatura cronista, tá bom? Por quê? Porque é uma literatura dos viajantes, então existe todo aquele cotidiano, né? Porque o que é uma crônica? Crônica é esse texto, tá bom? Onde vai representar ali o cotidiano dos personagens. Vai ter situações muito cotidianas, né? Que acontecem com todo mundo. Então, quando a gente para pensar nesse conceito de crônica, né? De cotidiano, de realidade, a gente se depara, né, com a literatura dos viajantes. Mas também a gente vai entrar em contato com a experiência do homem comum. E essa frase, né, experiência do homem comum, dentro da própria crônica em si, ressalta muito, né, esse lado cronista, tá bom? Da literatura de informação, porque temos ali os viajantes descrevendo dia após dia, né, a diária deles, né, para enviar para o rei de Portugal. Então era esse o objetivo, né, informar a Portugal sobre o que estava acontecendo ali, né, o que é que eles encontraram ali. Eu tô com um texto de apoio aqui, tá bom? Um livro didático também, e nesse livro didático a gente vai ter um título chamado O Real e o Imaginário, tá bom? Só que é o seguinte, esse texto é muito interessante, tá bom? Porque esse texto vai falar sobre o real e o imaginário dentro da literatura do quintismo, tá bom? Dentro dessa literatura de informação. E quando a gente para pensar do real e do imaginário, por exemplo, ele vai citar aqui o texto inteiro, é um parágrafo desse tamanho aqui, sobre o Cristóvão Colombo, né? A visão do Cristóvão Colombo. E vai intercalar a visão do Cristóvão Colombo com a visão dos europeus, com a visão em si dos viajantes. Veja que interessante. O texto em si do Cristóvão Colombo, tá bom? A visão que ele tinha, né, da Terra, por exemplo. Ó. Mas acredito firmemente que, embora distantes, aquelas águas possam correr dele e chegar até o lugar onde as encontrei e formar esse lago. Tudo isso contribui bastante para provar a localização do paraíso terrestre, porque a situação se coaduna com as crenças dos santos e sábios teólogos e com todos os sinais ligados a essa ideia. Pois jamais li ou ouvi dizer que tal quantidade de água doce fluísse tão perto da água salgada e nela penetrasse, e os climas muito temperados constituem uma outra prova disso. Se esse rio não nasce no paraíso terrestre, a maravilha é ainda maior, pois não creio que haja um rio tão grande e tão profundo em qualquer outro lugar da Terra. Então a visão do Cristóvão Colombo mesmo, né, era essa visão, sei lá, do paraíso terrestre, né, devido aos textos teólogos, aos textos bíblicos em si, né, para pensar na própria Bíblia mesmo, né, naquelas passagens de Adão e Eva e toda aquela coisa. Essa questão do paraíso terrestre, tá bom, é muito ressaltado nesses textos. Então ele tinha essa visão do paraíso terrestre. Então era essa visão que ele queria ter ali. Aliás, que ele
ele queria não, que ele tem ali. Então essa questão de intercalarmos a visão do Cristóvão Colombo, né, do paraíso terrestre, né, que quando ele vê ali as novas terras mesmo, tá bom? Ele realmente percebe o quão grandioso, né, o quão belo aquilo é. Então essa visão do Cristóvão Colombo, tá bom? O livro didático aqui, a gente pode intercalar ali com a visão dos europeus, dos viajantes ali quando estavam navegando, né, de encontrar o paraíso terrestre. Agora tem algumas obras também muito importantes da literatura de informação que vale ressaltar. Teremos também a Carta do Descobrimento, tá bom? Do Pero Vaz de Caminha, que foi o que eu foquei aqui praticamente o vídeo inteiro, que foi escrita no ano de 1500 e só foi publicada pela primeira vez em 1817, né? Mais de 300 anos para a publicação dessa carta, né? Que incrível. Tratado da Terra do Brasil, tá bom? Do Pero de Magalhães Gandavo, e ela foi escrita por volta de 1500 e impressa pela primeira vez em 1826, também mais de 300 anos ou quase. Temos também, tá bom, a história da província da Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, de Pero de Magalhães Gandavo, e foi editada em 1570, tá bom? Temos também o diálogo sobre a Convenção dos Gentios, tá bom? Do padre Manuel da Nóbrega, e foi escrito em 1557 e adivinha só, impresso em 1880. E por último temos o Tratado Descritivo do Brasil, escrito pelo Gabriel Soares de Souza e escrito em 1587 e impresso por volta de 1839. Então assim, tá bom? Cartas que demoraram muito para serem publicadas, mas que tem uma relevância muito grande por ser um conteúdo histórico, por ser um ponto histórico, né, para os historiadores, para nós estudantes, no meu caso, para você também, leitor, saber sobre o Brasil, tá bom? Agora eu separei um textinho da carta aqui bem interessante e eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Se chama um texto bem interessante para vocês entenderem como era meio que a carta de Pero Vaz de Caminha, caso vocês não tenham entrado em contato, enfim. A carta se chama A Carta ao Rei, né, Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Vão ter algumas palavras aqui que meio que são expressões que se usam lá no século XVI, né, no ano de 1500. Então muitas expressões acabam tendo um significado muito diferente do que é hoje, tá bom? Quer dizer, não é questão de significado, mas são expressões que não se usam mais, entendeu? Então são expressões que muitos de vocês podem não entender, como eu não entendi. Então eu tive que adivinhar onde? Na nota de rodapé para entender essas palavras, tá bom? Mas enfim. Olha, Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que se ora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta. E assim seguimos nosso caminho por este mar longo, até a terça-feira da 8ª de Páscoa, que foram 21 dias de abril, que topamos alguns sinais de terra, e a quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos. Neste mesmo dia, a hora de véspera, houvemos vista de terra, isto é, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, de outras serras mais baixas ao sul dele, e da terra chã com grandes arvoredos, a qual monte alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Interessante. Então, e daí houvemos vistas de homens que andavam pela praia de 7 ou 8 segundos. Os navios pequenos disseram por chegaram primeiro. A feição deles é serem pardos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coça cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como têm mostrado o rosto. Então assim, a gente percebe aqui a descrição sobre o indígena, tá bom? Eles andam nus, eles não têm vergonha de andarem nus, por exemplo, e vai descrever aqui, tá bom? A inocência do indígena ali. Prosseguindo, ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espadas, e suas vergonhas tão altas e tão caçardinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as nós muito bem a olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. E uma delas, moças, era toda tinta, de fundo acima daquela tintura, a qual certo era tão bem feita e tão redonda a sua vergonha, que ela não tinha tão graciosa, que a muitas mulheres de vossa terra, vendo-lhes tais feições, fizeram vergonha, por não terem a sua como a ela. Então, quando ele fala o seguinte, em uma daquelas moças era toda tinta, tá bom? Tinta era meio que, eu separei aqui o significado.
tinta era tingida, entendeu? Então é o seguinte, o capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira em uma alcatifa. A alcatifa, tá bom? Era um tapete, tá bom? Que cobre ou se estende. Achei isso interessante, mas enfim, vamos lá. Aos pés por estado, e bem vestido, com olhadouro muito grande ao pescoço. Um deles, porém, pôs o olho no colado capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colado, como que nos dizia que havia em terra ouro, e também vinha um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra e então para o castiçal, como que havia também prata. Agora esse último parágrafo para encerrar, tá bom? Entre agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem a vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados como os de entre Douro e Minho. O que é isso, tá bom? Significa meio que a antiga província de Portugal, tá bom? Quando ele fala entre Douro e Minho. Prosseguindo, porque neste tempo da agora, assim os achávamos como dirá, águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa, que querendo aproveitar, dá-se a nela tudo. Então a gente percebe já a visão aqui deles, quando ele fala o seguinte, águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dá-se a nela tudo, por causa das águas que tem. Já a ambição deles quererem ali implantar o quê? Tá bom? Imagina aí. Enfim, porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Essa carta foi escrita no século XVI, em 1500, tá bom? Uma visão ali de Pera Vaz Caminha sobre essas terras brasileiras e sobre o povo que ali habitava, tá? Mas as impressões dele sobre tudo aquilo. É interessante nós vermos em si todo esse olhar estrangeiro, né, sobre toda essa beleza brasileira ou sobre essas terras brasileiras em si, tá bom? E terminamos o vídeo por aqui, tá um pouco longo pelo que eu vi aqui, tá bom? Eu acredito que quando eu for editar diminua mais um pouco, mas enfim, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal caso seja novo, tá bom? E por favor, ok? Ative o sininho e dá o seu joinha, isso me ajuda muito, ok? Então não sai do vídeo sem deixar o joinha, depois de eu ter passado esses minutos aqui com vocês, eu acho que eu mereço um joinha, tá bom? Compartilhe esse vídeo aí para alguns estudantes ou para alguém que está estudando quintismo ou essas escolas literárias aí da literatura, tá bom? Mas enfim, compartilha e também comenta aí embaixo. Nos vemos no próximo vídeo, até lá!